história de pessoas que são... Jair ele é coach, né, formado pela Sociedade Brasileira de Coach. Eu improviso, não trouxe bateria alternativa. Fala pessoal, e aí, como que vão as coisas? Estamos aqui em mais um vídeo que nós vamos gravar e hoje vai ser um vídeo bem legal porque é um lançamento de uma ideia que eu venho amadurecendo aí há bastante tempo, que eu acredito que hoje nós vamos conseguir consolidar e lançar aí mais uma novidade para vocês. Há um tempo eu venho pensando a gente criar uma espécie de podcast, né, que a gente possa ouvir um pouquinho a história de pessoas que possam interagir, né, comigo durante uma viagem. Mas por que durante uma viagem? Na minha experiência, na minha vida, eu percebo que as viagens são momentos que a gente consegue conversar e trocar, né, realmente experiências, e são momentos que a gente está basicamente ali com a possibilidade de se centrar, né, na estrada, lógico, na atenção da estrada, mas também na estrada da vida, né? E é onde a gente consegue refletir, pelo menos eu penso assim, eu sou muito de refletir as coisas da nossa experiência, as coisas da vida, né, durante uma viagem. Muitas vezes fiz viagens sozinhos e em viagens eu acabei tomando algumas decisões na minha vida, tomei alguns direcionamentos, gosto muito de fazer isso durante viagens, né? Também viajar é uma coisa muito boa e é uma coisa que espairece, né? Uma coisa que para mim faz bastante sentido. E aí eu pensei, por que não uma viagem a gente criar uma espécie de podcast com pessoas que nós gostamos, pessoas que nós nos inspiramos, pessoas que possam contribuir para a nossa vida e para a vida de todos. E aí, já estava com essa ideia há algum tempo, hoje nós vamos fazer uma experiência de começar a colocar em prática essa ideia. Nós vamos chamar de Rodocast, né? Eu acho que ainda não existe no Brasil esse conceito. Vamos lançar aí o Rodocast, que seria um podcast, só que dentro de um carro e durante uma viagem, onde os convidados vão poder falar um pouquinho das suas experiências de vida, compartilhar um pouco, né, de como foram essa caminhada, né, até os dias atuais. A gente vai falar um pouco do lado profissional, mas também um pouco do lado pessoal, para aqueles que aceitarem, e também um pouco do lado espiritual, por que não, né? A importância da gente cuidar, né, do espírito. Então, hoje eu tenho um convidado muito especial, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Convido vocês, quem quiser aí participar desse primeiro Rodocast aqui do nosso canal. E a ideia é que esse Rodocast depois seja estendido para pessoas que nós nos inspiramos, que nós entendemos que são pessoas que podem transformar, de certa forma, o mundo ao seu redor, a sua comunidade, e fazer um mundo melhor. Nós vamos pegar aqui o Tesla, vamos sair de São José do Rio Preto para Presidente Prudente, são 200, não dá 200, dá uns 180 quilômetros aí. Acredito que em 2 horas a gente faça o trajeto. Durante essas 2 horas a gente vai colocar 2 câmeras dentro do carro e essas câmeras vão captar toda a nossa conversa com esse nosso convidado, que daqui a pouco vocês vão conhecer. E tô aqui, tô carregando o carro, tô levando ali um presentinho para minha mãe, faz tempo que eu não vejo ela, bateu saudade. Dona Elza, estamos indo, tá? E estou esperando nosso amigo chegar aqui. Daqui a pouco ele chega e eu vou apresentar vocês. E a viagem, eu carreguei o carro ontem, são 510 quilômetros de autonomia. Então eu tenho autonomia para ir e voltar sem precisar carregar. Mas eu vou dar uma carga lá em Prudente, na casa do meu irmão. Coloquei uma tomada de 32 amperes. Eu tenho o carregador aqui portátil que está no carro já no jeito. E lá a gente vai conseguir dar uma carga e vai conseguir voltar com 100% de bateria amanhã, tá bom? Então eu espero poder compartilhar com vocês essa experiência. Curtam aí a nossa página, aproveitem e sigam-nos aí no nosso canal, se esse vídeo fizer sentido para você. E aproveitem aí essa viagem que nós vamos iniciar nesse dia e que tenho certeza vai ser uma viagem, literalmente, né, com muita riqueza e, por que não, espiritualidade, tá bom? Obrigado e vamos lá. Legal, pessoal, então nós estamos aqui na sede aqui da ATM. Nós vamos sair aqui da sede em direção a Presidente Prudente. E como eu falei, a gente vai fazer essa experiência hoje, né, do nosso primeiro Rodocast da ATM, com um convidado mais do que especial. Queria chamar aqui meu amigo Jair. O Jair, ele é coaching. Olá, tudo bom? O Jair, ele é coach. Eu vou contar um pouquinho da história dele, mas lá dentro do carro. Então aqui é mais para apresentar o nosso amigo Jair. Passou a semana aqui na nossa empresa, ele que é coach corporativo. Então, assim, o Jair, ele é coaching, né, formado pela Sociedade Brasileira de Coaching, né, Jair? Conta aí pra gente. Eu me formei em 2018 pela Sociedade Brasileira de Coaching, tenho algumas titulações, né, e se Deus quiser ano que vem me torne Master Coach. Muito bom.
vai contar um pouquinho da história dele, como ele chegou até aqui. E assim, vai ser uma experiência única, né? Agradeço aí Eu que Sim, agradeço, muito né? bom estar aqui. Ele veio para cá, ele veio de ônibus de Presidente Prudente para fazer um trabalho aqui na ATM, na nossa empresa, que eu vou contar um pouquinho para vocês também aí durante o Rodocast. E aí ele ia voltar de ônibus, eu falei, Jair, eu tô com uma ideia faz tempo, por que a gente não faz uma viagem aí e a gente estreia e começa a colocar em prática essa ideia? Aí o Jair curtiu, eu falei, vamos junto, vamos embora. Vai ser muito legal, pessoal, vamos lá então? Então a gente vai entrar agora no carro e vamos seguir viagem. Estamos saindo, que horas são, Jair? Agora são 9h05. 9h05, então a gente vai chegar por volta aí, são 2 horas de viagem, 9, 10, 11, né? Umas 11, 11h15 a gente já tá lá em Presidente Prudente, pretendo almoçar com a minha mãe, vou ver se eu incluo ela aqui no vídeo, vocês conhecem a dona Elza também. E muito bom, Jair, vamos lá então? Vamos fazer essa jornada maravilhosa. Essa jornada, exatamente. Rodocast. O Rodocast da ATM aí, mais uma novidade da ATM para vocês. É isso aí, pessoal, vamos lá, uma grande viagem, tenho certeza que com uma riqueza aqui que nós vamos ter, vocês vão conhecer um pouquinho do Jair, e a gente vai conseguir com certeza trocar boas experiências aqui e bons momentos. Então, né, nós vamos seguir a nossa viagem. Bem-vindos ao primeiro Rodocast da ATM. Então, como primeiro, vocês vão entender que nada aqui tem script, nada foi combinado, né? Como um bom podcast tem que ser natural, né? E a gente vai falar um pouquinho de alguns temas que me veio aqui, que já era minha vontade de fazer esse Rodocast há bastante tempo. E aí eu falei, nossa, como Deus é bom, né? Coloca uma pessoa como o Jair aqui no nosso caminho pra gente começar, né, com chave de ouro aí esse nosso trabalho, que vai ser, acho que, inspirador para muita gente, né? Então, venha com a gente, vamos começar a nossa viagem. Estamos aqui com o Tesla, né? O Model Y, ele tem 500 km de autonomia. Nós estamos agora com 494. Vamos engatar aqui e vamos sair, né? Então, agora sim. É isso aí, Jair, muito bom, hein? Vamos pegar a estrada. Tô ansioso, viu? Tô ansioso. Porque eu pego a estrada com Tesla é a primeira vez, né? Então... Depois o Jair vai inclusive dirigir um pouco aí, porque acho que é interessante a gente, né, mostrar a experiência do carro elétrico aí. Eu gosto muito que o pessoal que anda comigo aqui dirige um pouco o carro, então o Jair com certeza vai pegar a estrada mais lá na frente também. Nós vamos começar a nossa viagem daqui a pouco, né? Na hora que a gente pegar a rodovia, nós vamos fazer uma oração, nós vamos rezar um terço aqui. E a gente, para não estender muito aqui o podcast, e a bateria da câmera também não vai aguentar, então a gente não vai estar, né, com o terço todo aqui com vocês, mas a gente vai, assim que a gente terminar o terço, a gente já vai retomar a gravação aqui e vamos começar a nossa viagem com espiritualidade, que, né, dentro dos meus valores e dos valores do Jair, é muito importante, né? A gente tem realmente essa questão, né, de colocar Deus no centro das nossas vidas. Eu tenho essa questão de colocar Deus no centro do meu trabalho. Então, toda viagem eu gosto, minha esposa também, a gente tem esse costume de fazer uma oração do terço. E nós vamos rezar o terço daqui a pouco com esse amigo mais que especial aqui, um amigo de oração inclusive. E o Jair, vou contando um pouquinho já para vocês aqui, antes dele entrar para conversar com vocês, né? A gente tem aí a grata oportunidade de fazer um coaching com o Jair. Ele é o meu coaching hoje e a gente está fazendo esse trabalho já há quanto tempo, Jair? Há 5 meses. 5 meses. Agora outubro é o último mês, né? São 6 meses. Nós estamos na finalização do coaching. Um coaching que está sendo muito, muito realmente importante para minha vida. Está me realmente abrindo novos caminhos aí que, né, eram importantes a gente começar a trabalhar. E aí o Jair veio trabalhando nesses 5 meses vários aspectos aí da minha vida profissional e está me ajudando muito, né? Então ele, assim, é um coaching
e que tem também assim uma função que é bem interessante, a gente vai falar um pouquinho para vocês. Ele trabalha numa empresa em São Paulo, é a Syncro. A Syncro é a primeira empresa que adotou uma metodologia de teocêntrica, de colocar Deus no centro da empresa e proporcionar para os colaboradores dessa empresa ações de cuidado que pudessem colaborar com o ambiente corporativo, né? E oferecer para os colaboradores nessas ações de cuidado ações que pudessem ajudar, né, esse colaborador nas questões pessoais, nas questões profissionais, nas questões também para aqueles que aceitam espirituais, né? E nós somos da fé católica, né? E nós entendemos que a espiritualidade ela é importante porque o ser humano é composto por esse todo, né? Que é a mente, né? O corpo, mente e espírito, né? Então nós gostamos de exercitar essa questão. Hoje fizemos academia de manhã, o Jair saiu para fazer a sua caminhada, estava cuidando do corpo, né? E agora a gente, né, vai falar um pouquinho também de cuidar do espírito, né? Cuidar dessa questão tão importante, né, Jair? Isso, muito importante, né? Inclusive a minha primeira ação do dia sempre é acordar assim e fazer a minha oração, né? Isso é importante, isso, começar o dia com uma oração, né? Exatamente. Então vai ser muito interessante porque, como você estava falando, né, Manuel? O trabalho é esse, né? Corpo, mente e espírito, né? Nós somos seres integrais, o ser humano precisa entender, e os empresários, assim como você, já estão entendendo que o ser humano é um ser integral. Não tem como separar aquele profissional ali do papel dele de ser pai, de ser mãe, né? Das responsabilidades que ele tem lá fora do ambiente de trabalho. Exatamente. Isso que é muito bacana, né? Exatamente. Bom, acabamos de pegar a rodovia aqui, pessoal. Vou até ligar daqui a pouco a direção autônoma aqui para o carro ir dirigindo e ajudar um pouco aqui no nosso processo. Assim, a gente tem que ficar atento à estrada, mas o carro vai fazer 80% aí da direção e a gente faz só um pouquinho e consegue dar foco aí no nosso Rodocast, tá bom? Por isso da ideia de vir com o Tesla também, da gente conseguir fazer esse Rodocast com mais segurança aí, né? Isso. E também a experiência, né, de poder proporcionar aí a experiência de dirigir um elétrico na estrada. Para todos os nossos convidados a gente vai fazer isso, vai convidar para fazer o Rodocast e vai convidar depois para dirigir um pouco o carro também, para a gente mostrar que a mobilidade elétrica também é algo que não é mais futuro, já é presente, já é uma realidade e que vai ajudar o mundo, né? Então, dentro de um propósito que nós temos, é viabilizar essa questão da gente ir logo para os veículos elétricos para ajudar o mundo nessas questões climáticas aí, que eu acredito muito que é importante a gente também, né, proteger o nosso planeta. E isso também faz parte do ser espiritual, né? Cuidar do ecológico, cuidar do meio ambiente, né? Exato. Então também envolve a parte da espiritualidade, isso é muito bom. E o carro elétrico hoje proporciona isso, né, Manuel? Como eu tô aprendendo bastante, viu, pessoal? Esses dias aqui com o Manuel nessa questão do carro elétrico, tive a oportunidade de dirigir já aqui. Na cidade, dias, né? Na cidade. Foi bem legal. E a estrada agora é a primeira vez, mas esse entendimento que traz também pra mim, viu? Eu acho que eu quero até falar sobre isso, porque é uma coisa que tocou bastante, até por conta da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, esse fato de ter cuidado com o ambiente, com o meio ambiente, né? Olha, então, tem o piloto aqui, ó, tá indo sozinho agora. Isso é muito bacana, então é algo que proporciona, que dá gosto, né? Então, entender que, como você disse, já tá aqui, não é mais futuro, né? É presente, né? Isso aí. Vai ser legal, a gente vai ter muito assunto para conversar, vai ser muito legal a nossa conversa. Mas como eu falei lá, a gente acabou de pegar a estrada, então, em primeiro lugar, a gente vai fazer o nosso terço aqui. Daqui uns minutinhos a gente retoma, né? Pra gente começar esse Rodocast, né, com o coração cheio, né, do amor de Deus. E vamos colocar isso para vocês de uma maneira bem legal também, para a gente poder começar o nosso dia, pedir a proteção para nossa viagem e de todos os motoristas que vão cruzar o nosso caminho, tá bom? Daqui a pouco a gente volta então. Terminamos o nosso terço, já estamos aqui agraciados, né, com a paz de Maria, o amor de Jesus, e vamos agora começar realmente o nosso Rodocast com o Jair. O Jair vai contar um pouquinho da história dele, um pouquinho da história, né, não só pessoal, mas da trajetória profissional também.
E vou dar um spoiler aqui para vocês. O Jair, ele exerce uma função numa empresa de São Paulo, que é a Syncro. E lá na empresa que ele trabalha, ele exerce uma função de conselheiro corporativo. Eu acredito que ele seja o único profissional, né, com esse perfil de conselheiro corporativo aqui no Brasil. Nós vamos contar um pouquinho disso para vocês. E é legal porque, assim, é um trabalho que a Syncro desenvolve, que a ATM também, a minha empresa, começou agora a desenvolver. E o Jair veio essa semana passar com a gente aqui para exatamente começar esse trabalho, iniciar esse trabalho também de conselheiro corporativo aqui na nossa empresa. Mas então conta um pouquinho pra gente, Jair, como que é essa questão aí dessa função, ou mesmo da sua história. Então aqui a ideia é essa, né? O nosso Rodocast, né? Que é o podcast na estrada, é as pessoas que a gente convidar pessoas, e aquelas que se sentirem à vontade de falar um pouquinho de como chegaram até aqui na vida pessoal ou na vida profissional. Então vamos lá, Jair. Não, maravilha então, né? Vou falar do conselheiro corporativo, porém, vamos lá eu dando atrás, spoiler, né? Aqui, né? Então, vamos lá para trás, porque você vai entender e vocês vão entender como eu cheguei até aqui nesse carro hoje. Isso é legal. Até aqui, porque isso é legal. Tem uma história, né? É exatamente. A ideia do Rodocast é a pessoa contar mesmo como ela chegou até aqui e também fazer a experiência do carro elétrico também, pra gente mostrar que é uma realidade que não é mais futuro, já é presente. Mas conta aí, Jair, vamos lá. Bom, sou o Jair Barcelos, né? Semana que vem eu vou fazer 40 anos de idade. Tô entrando aí no Entas. 40, legal. Sou casado com a Renata, que agora também em outubro vamos fazer 12 anos de vida matrimonial, né? Então é um presente muito grande. Temos um filho, Moisés, que é o nosso maior bem, nosso presente. Moisés hoje tem 5 aninhos de idade, né? Que legal. E você vai ter a oportunidade de conhecer hoje a Renata, né? O Moisés deve estar na escola. Talvez o Moisés não, mas a Renata eu vou conhecer hoje também. Vai ser legal. Então, vamos lá para trás, na vida do Jair, né? Eu fui missionário da Igreja Católica durante alguns anos, né? Legal. Entrei para a vida missionária com 20 anos de idade e durante alguns anos evangelizando no Brasil. E quando eu volto para Presidente Prudente, em 2008, eu conheci a Renata, minha esposa. Legal. Namoramos, casamos, tudo direitinho, né? E aí depois eu precisava cuidar da minha família, cuidar da minha futura família. Já tinha minha mulher, só que eu por questão da vida missionária, eu conhecia quase tudo da igreja, né? Tá. Documentos, a vivência da igreja, porém, na parte profissional ainda eu não tinha tanta experiência. Tá. Então foi onde eu comecei a galgar. Comecei como promotor de uma empresa de frango, depois fui almoxarife, e office boy, vendedor de elétrico, enfim. Passou por várias empresas, né? Começou a sua vida profissional aí. Exatamente. Com 27 anos, vamos dizer, começou a minha vida profissional. Até os 27 você foi missionário. Missionário. Legal. Missionário. Legal. Então, e aí a gente sabe, né? Pô, com 27 anos, o cara nunca trabalhou, então assim, a gente começa lá do chão de fábrica, mas vai aprendendo também a dar valor, né? No trabalho, cada setor, cada experiência que a gente vai tendo. Só que no meu coração, Manuel, eu sempre tive desejo e sempre gostei de cuidar das pessoas. Legal. Sempre, como missionário, e depois no ambiente de trabalho por onde eu passei, eu gostava muito de ouvir as pessoas. Eu sempre gostei muito de ouvir e ajudar as pessoas. Sou formado em teologia. Legal. Eu sou bacharel em teologia. É a faculdade que eu escolhi para minha vida e que eu dizia que através dela eu iria sustentar minha família. Só que interessante, né? Não sei aí vocês que estão nos acompanhando, pensa aí se você conhece algum teólogo que sustenta a família. Realmente, assim, é algo da gente pensar, né? Não tem. É o tipo da faculdade que dificilmente a pessoa vai ter uma experiência profissional, porque ela vai ou seguir, né? A vida religiosa, né? Ou como leigo, ou como consagrado, né? Sim. Ou como, às vezes, padre também, né? Se tornando padre. Mas é difícil pensar, né? Que um curso de teologia possa te inserir no mercado de trabalho, né? É bem difícil. Claro, existe o terceiro setor que um teólogo pode agregar, enfim. Porém, no começo foi muito desafiador porque muita gente não concordava.
as pessoas falando, mas você vai passar fome, Acho tua que até família a tua vai passar família, fome. né? Até a família. Algumas Principalmente a família. Eu fico pensando assim, porque eu também na minha história tive algumas decisões na vida que a própria família não apoiou. Então a gente fica pensando na sua vida lá atrás, deve ter sido realmente um grande desafio, né? Não é um apoio assim, não, vai, que vai. Não, o pessoal vai, não, você vai morrer de fome. Pra quem tem filho é igual o filho chegar pra você e falar, pai, eu quero ser músico. Vai ser músico, vai passar fome, né? O pessoal tem essa preocupação. E aí eu, toda uma dificuldade, comecei então, falei, vou passar fome, mas era o sonho do meu coração. Eu comecei agronegócio na FATEC e no quarto termo, eu estava num grupo de oração, já estava no quarto termo da agronegócio, e no grupo de oração, sentia no meu coração que Deus falava muito forte, não é isso que eu quero para tua vida, você vai fazer teologia. Olha só. E aí foi muito forte no grupo de oração, isso numa quinta-feira. Não pensei duas vezes, cheguei em casa, já era casado, cheguei para Renata, minha esposa, e falei, olha, amanhã eu tranco a matrícula e não vou mais fazer agronegócio, vou fazer teologia. E foi justamente isso. Aí você começou a faculdade de teologia mesmo? Né? Aí eu comecei a faculdade de teologia, isso em 2013. Aí eu fui pra teologia. É interessante, né? Essa questão assim, de quando Deus fala pra gente e toca o nosso coração e fala, não é isso que eu quero pra você. Depois eu tenho a minha história também, né? Não é nesse primeiro Rodocast que a gente vai falar um pouco dela. Hoje o Jair vai contar a história dele. Mas é muito importante a gente ouvir, né? Ouvir a voz de Deus. E Deus fala a todo momento, às vezes pode ser num retiro, pode ser em outros locais. E pode ser numa situação adversa, mas eu acho que essa questão de ouvir, né, aquilo que Deus quer pra gente e colocar em prática tem que ter muita ousadia, né? Coragem, ousadia e a própria confiança, né? Confiança. Própria confiança. Então assim, eu fui na quinta-feira à noite, depois do grupo de oração, falei pra Renata, ela achou que talvez fosse brincadeira. Na sexta-feira de manhã, que eu fazia na época o curso de manhã, trabalhava na parte da tarde, né, no segundo turno ali, fui e tranquei a matrícula. Tranquei e o pessoal, o que você vai fazer? E fez a matrícula de teologia. E aí eu fui, e aí isso em 2012, e em 2013 eu me matriculei em teologia. Então eu sou teólogo, minha faculdade de paixão, né, de amor mesmo, até por um chamado de Deus. E aí começa toda a trajetória. Passei por outras experiências de trabalho, de vida profissional, só que aonde eu sempre estava, as pessoas elas olhavam para mim e elas vinham compartilhar as suas vidas, né? Eu sempre estava ali ouvindo, sempre estava dando orientação. Eu tinha um trabalho pastoral na igreja de aconselhamento, de acompanhamento. Muito legal. E sem entender tudo isso, em 2018 eu fiz a formação de coach. Então eu comecei com a formação de coach em 2018, né? E eu já fui corretor de imóveis, tentei ter um escritório, né? O meu escritório era de imóveis, porém não era o que Deus queria para mim. Legal. Então, em 2019, minha esposa e eu, Renata, a gente vai para Campinas, a gente vai morar em Campinas. Também numa ousadia e num momento de oração, Deus fala, não é aqui que eu quero vocês. E a gente foi para Campinas. Na época a gente não tinha filho ainda, né? Não tinha o Moisés. Em 2019 a gente vai para Campinas e chega para uma atividade de trabalho que não deu certo no início, porém os planos de Deus eram outros, né? Aí é onde eu chego ao trabalho da conselheria. Que é um trabalho, pessoal, é incrível. O Jair vai explicar um pouquinho mais no detalhe para vocês, mas eu tive um primeiro contato com esse trabalho através de uma instituição que existe nos Estados Unidos, no México, que é bem forte, é o His Way at Work. Vocês vão ouvir um pouquinho falar disso nos próximos rodocasts aí, um pouco da minha história profissional também, que é o jeito dele no trabalho, né? Então, eu tô fazendo MBM, lá no MBM, a nossa Camila, a querida Camila, a nossa coach, ela fala assim, a empresa é a cara do dono. E eu tenho muito forte essa questão da religiosidade, e eu acredito muito no poder da oração, e realmente Deus fala com a gente quando a gente se abre, quando realmente a gente tem um coração aberto. E uso muito disso para minha vida profissional. E aí eu conheci a His Way at Work, e o Jair, ele faz esse trabalho de conselheria, e ele hoje, né, chegou para vocês terem uma ideia, né, aquilo que ele ouviu da família dele, que ia morrer de fome, que isso daí não põe comida na mesa. Ele hoje, com o curso de teologia e com tudo que ele se desenvolveu
E com o trabalho dessa instituição que é a His Way at Work, ele foi, né, para vários países, já foi até o México. Então assim, trabalha hoje naquilo que gosta, naquilo que ama, né, e ganhando, né, um salário realmente, né, interessante, e não fazendo pelo salário, mas dizendo que, né, quando é Deus que quer você naquele local, independente do que você ganha, você está fazendo aquilo que você gosta. Mas ele faz o que gosta e é reconhecido hoje profissionalmente pelo trabalho que ele desempenha, né? E isso que é o mais interessante, né? Acho que você não imaginava, né? Não. Conhecer outros países, a trabalho, né? E fazendo esse trabalho que você desempenha hoje, né? Não imaginava. E aí entra essa questão do plano de Deus, e você tem experimentado muito isso hoje, né? Eu, como teu coach, participo um pouco da tua vida aí. Verdade. Você tem experimentado muito isso. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas o Jair é o meu coach, né? Acho que eu falei ali no começo do vídeo. E a gente está fazendo sim esse coaching há 5 meses, a gente já comentou aqui. E é muito legal que esse trabalho de coaching está me ajudando muito e faz com que ele realmente... fui conhecer um pouco da história dele e me encantei com a história dele. Então falei, não, vamos fazer o Rodocast, começar pelo Jair, né, Jair? E é uma honra, né? Então assim, e aí, lá em Campinas, a gente foi para uma atividade, a minha esposa, não deu certo. E aí entra aquela coisa, nossa, será que eu tomei a atitude certa, saindo de Presidente Prudente, vindo para Campinas, uma cidade muito grande e tal. Então o que acontece? Dá uma aceleradinha aqui. Deu um trânsito gostoso, hein? Gostoso. Muito bom. É a experiência do Tesla. Do carro elétrico, né? E aí, é meio rápido aqui. E aí, no momento de oração, né, Deus ele dizia que ele não iria me abandonar, não iria abandonar minha família e que eu poderia ficar tranquilo. A empresa que eu trabalho hoje na Syncro, eu saí de uma missa, mano, é interessante contar isso, essa história. Eu saí da missa numa quarta-feira, saí da missa, era 7 horas da noite, a missa daquela missa mais rápida da semana, sei. Né, das 6h30, das 18h30 às 19 horas, rapidinho. Eu tenho o hábito de levar o celular, porém durante a missa eu deixo o celular desligado. Na hora que eu saí, eu liguei o celular, liguei a internet, tinha uma mensagem de uma pessoa lá, que eu não tinha contato, do empresário que eu não tinha contato. E aí ele, Jair, tudo bem? Peguei o seu contato com tal pessoa, gostaria de tomar um café da manhã com você. Vamos tomar um café da manhã. Só que o que era interessante, mano, essa empresa que eu tô hoje, né, é uma empresa de tecnologia. Olha só. De desenvolvimento. Como a TM, de tecnologia. 100% de tecnologia. E você me conhece, meu amigo, você sabe que eu não sei mais ligar um notebook. Né? Não entendo nada, pessoal, de tecnologia. Não é a tua área, tecnologia, definitivamente. Eu cheguei pra Renata, tava os dois desempregados, né, lá em Campinas. Cheguei pra Renata e falei, olha, o Alexandre, né, ele me chamou pra um café da manhã. Vai lá. Eu acreditei que ele fosse me indicar, como empresário, conhece muito empresário, e ele sabia que a gente estava desempregado, ele fosse me indicar para alguém, para algum trabalho, né? E eu estava disposto a trabalhar de pedreiro, de servente, do que quer que fosse, para poder sustentar minha família. E a gente foi para o café da manhã no outro dia, e ele começou a contar da metodologia His Way at Work, que você colocou hoje na empresa, e eu comecei a me encantar com aquilo. E aí ele falou do trabalho que teria do conselheiro corporativo, que aqui no Brasil é chamado como consultor individual, e que ele recebeu as minhas referências e que ele gostou. E ele não estava fazendo uma entrevista de emprego, ele estava me convidando, né, para ser o conselheiro da empresa. Que incrível. Então, né? isso foi incrível. É incrível porque é um cargo que vocês vão entender um pouquinho mais, já vai contar um pouquinho mais, que eu tive a oportunidade de já ver funcionando, né, na Syncro e em outras empresas no México, nos Estados Unidos. Essa His Way at Work tem empresários do mundo todo que participam, e é uma metodologia de colocar Deus no centro da empresa e entregar, né, os colaboradores a ações de cuidado, fazer ações de cuidado para os colaboradores se sentirem amados por Deus. Então a gente vê que esse trabalho do conselheiro corporativo, que aqui no Brasil, como o Jair contou, a gente batizou com o nome consultor individual, assim, primordial. Ele é o que faz a diferença, né?
e que traz um conceito de cuidado com o colaborador e não fica só no colaborador, né? Não. Se estende à família do colaborador. Então isso é bem legal. Conta um pouquinho pra gente aí como que é. Então eu entrei, né? Fiz uma formação internacional, uma formação no México. E é interessante, E aí né? você fala, cara, quer dizer que o meu curso de teologia tá me levando para uma empresa de tecnologia com Exatamente. uma formação internacional. E aí é interessante, o Alexandre ele fala, né? E nós estamos te contratando porque você é teólogo. Aí você falou... Olha pro passado, teologia não vai te sustentar, teologia não vai dar nada. Estamos te contratando porque você é teólogo. Então isso foi impactante. É, de fato. E aí ele falou da função, daquilo que eu iria fazer, que eu passaria. Aí eu falei assim, Alexandre, eu faço isso até de graça, não precisa, né? Porque é um chamado. Ele falou, não, você tem sua família, você precisa receber para isso. Entrei na 5, fui registrado, fiz uma formação de 7 semanas, internacional. E aí eu fui fazer uma experiência profissional no México, na cidade do México. Muito bom. E fui sem falar espanhol, porque foi tudo muito rápido. Deus tinha pressa ali com a minha vida, com o sustento da minha família, com todo esse cuidado. Foi tudo muito rápido, fui para o México e aí fiquei 6 dias na cidade do México, nesse treinamento com um grupo de conselheiros, com um empresário que hoje é o diretor da instituição que eu faço parte também, Francisco Palafox, que tem uma empresa grande também de 82 anos lá na cidade do México. E tive a oportunidade o sistema da His Way at Work, né? Também implanta o sistema da His Way at Work há muitos anos. Sim. E também tem conselheiros na empresa dele. Na empresa dele tem 2 conselheiros na empresa dele, pelo número de colaboradores. Colaboradores, né? Precisa de 2. De 2. E aí me mandaram também para fazer experiência em Cancún, num congresso dos empresários onde foi a gente nos conhecemos em 2021, né? Eu fui em 2021 nesse congresso e é inspirador ver essa metodologia da His Way at Work, como ela transforma o ambiente de trabalho, né? E a vida do empresário, né? E a vida do empresário, não tem como a gente, né, dissociar. Então assim, transforma a empresa, transforma o empresário e realmente assim... Aí pessoal, tivemos um pequeno problema técnico, a bateria da câmera aqui zerou, então a gente pôs o celular. Você viu que é tudo improviso, não trouxe bateria alternativa, né? Foi o primeiro, né? Tá sendo o primeiro, então a gente vai continuar aqui com o celular, mas deu certo. E aí a gente aproveitou aí para fazer essa troca de piloto aí, ó. Agora quem tá pilotando é o Jair. Eu que tô tendo a experiência aqui de dirigir o carro elétrico aqui, o Tesla, tá? Que legal, que legal. Eu dirigi um outro elétrico que não era o Tesla, mas a sensação de dirigir um Tesla é diferente, tá? Que joia, que joia. E então é isso, a gente vai continuar aí nosso Rodocast, né? Que tava contando um pouquinho da história aí do Jair, né? A questão profissional dele. E a ideia é a gente agora finalizar, né, nessa nova etapa da viagem com o Jair dirigindo e falar um pouquinho da experiência depois. Vamos mesclando aí a história dele e a experiência de dirigir o elétrico. O Jair dirigiu o Tesla na cidade e agora ele está tendo a oportunidade de dirigir na estrada pela primeira vez, né, Jair? Isso, na estrada é a primeira vez, na cidade foi maravilhoso, né? Então, só que como eu disse, eu dirigi um outro elétrico na cidade. Não foi o Tesla, lembra? Lembro. Foi um outro elétrico. Agora, e eu tô falando Tesla, pessoal, porque a experiência é diferente, né? A gente vê aí nos vídeos e tal, e tá sendo uma sensação maravilhosa aqui, tá? Eu confesso pra vocês que é realização de um sonho aí, tá bom? Que legal, que legal. Então, essa é a ideia, mas vamos lá, vamos terminar essa tua história, que ela tava muito interessante e a bateria nos traiu aí. Mas vai dar certo pra gente finalizar. E aí eu tava contando, né, que lá em Campinas o Alexandre me chamou para conversar, então eu fui pro México, eu fiz a experiência, né, dessa função nova do conselheiro corporativo. Legal. Que aqui no Brasil, como a gente já explicou, é a consultoria individual. E aí, não bastasse ficar na cidade do México, eu fui para Cancún também, onde eu participei, fazendo network com um grupo de empresários católicos durante 5 dias. Legal. E aí eu voltei pro Brasil depois de 12 dias fora, para poder começar o atendimento. E como que funciona, né? O atendimento do conselheiro. Dentro da metodologia da His Way at Work, que é ele no centro, ou seja, Deus no centro da metodologia, o trabalho do conselheiro é ouvir as pessoas,
não é uma psicologia, tá? Não é uma terapia, não é coach, é um trabalho integral de ouvir as pessoas dentro de todos os aspectos, ou seja, no sentido integral da pessoa, ajudando ela sobre várias questões que ela trouxer, né? Sim. Aonde ela vai encontrar com ela mesma. É uma busca de um autoconhecimento dela com ela, e nós fazemos um acompanhamento com essa pessoa, aonde a gente vai trazer reflexões, ouvir, ajudar ela no discernimento, seja no âmbito profissional, pessoal, matrimonial, físico. A gente está ali para ouvir, a gente não está para dizer o que ela tem que fazer, mas para ouvir e muitas vezes dar um aconselhamento para ela, né? E tem a questão do sigilo, né? É muito interessante, Isso. né? É interessante o Manuel falando, porque assim, esse trabalho da conselheria existe 3 pilares. Então, eu como conselheiro corporativo, hoje eu trabalho numa empresa de 410 colaboradores, a Syncro, espalhado pelo Brasil. Nós temos aí 5 escritórios espalhados pelo Brasil. Então, hoje eu atendo home office, né? Eu atendo online os colaboradores. Então, os pilares do meu trabalho, né, são o seguinte: primeiro e o mais, talvez eu julgo mais importante, confidencialidade. Interessante. Manuel, Importante, né? Além de muito importante, né? Tudo que nós conversamos com os colaboradores, com o diretor, com a pessoa da empresa, é confidencial. Ou seja, aquilo que o colaborador coloca ali na conversa, ninguém mais vai saber da empresa, só você. Só eu. E isso é uma exigência da instituição, é algo que é passado para a empresa, né? O CEO da empresa, né, da metodologia. O CEO, ele está ciente que nada vai ser levado para o RH. O conselheiro, ele não faz um trabalho administrativo, tá bom? Então o nosso papel não é ajudar o colaborador a aumentar o salário dele, não é interferir nessas coisas. Questões de empresa, não. É cuidar do pessoal, né? Cuidar da pessoa, né? Ouvir a pessoa, não ouvir o profissional, né? Exatamente. Um segundo pilar que é muito forte também é a questão eu falei do sigilo, da confidencialidade, e a questão da imparcialidade. Ou seja, a gente não está ali para julgar ninguém, não está ali para apontar o dedo, para falar, não, o teu comportamento está errado. Não, a gente está ali para ser imparcial, ouvir a pessoa. Isso é importante. E dentro de uma reflexão, a pessoa, ela tem que se encontrar com ela mesma e julgar se ela fez o certo, se ela fez o errado, o que está acontecendo, né? Nós somos imparciais. Legal, isso é importante. E o terceiro pilar, que é a disponibilidade e o compromisso, né? Nós estamos ali, no meu caso, por exemplo, eu tenho meu horário de trabalho semanal na empresa, mas se um colaborador, e a dor não tem hora para chegar, certo? Se um colaborador passa por algum problema e quiser conversar, me liga, e dentro das agendas, dentro da disponibilidade, a gente pode falar. Eu converso final de semana, eu converso depois do horário do expediente. Por quê? Porque se ele está passando por algum problema, ele precisa ser ouvido, né? E não tem hora para chegar, como você falou, né? A dor não tem hora para aparecer. Então, são esses 3 pilares: confidencialidade, a imparcialidade e a disponibilidade e compromisso. Então, dentro dessa dinâmica hoje pessoal, profissional minha, como conselheiro, mas eu também sou, como o Manuel disse lá no começo, eu também sou coach, né? Coaching, você tem o coaching da Associação Brasileira. Isso, eu fiz na Sociedade Brasileira de Coach, né? Me formei como coach life, coach de vida, coach de carreira e o Executive Business Coach, onde também me dá a expertise de atender, como o Manuel, empresários, executivos, né? E também como atender a própria empresa no trabalho de business, né? Da empresa. Está sendo realmente muito bom esse trabalho que você está desenvolvendo. O trabalho que eu realizo com o Manuel, com outros empresários também, né? No meu horário fora do expediente da empresa que eu trabalho, é o trabalho é uma metodologia que eu, junto dentro de uma mentoria, é um trabalho de 6 meses, de um acompanhamento de coach. Na parte, eu sou especialista em inteligência emocional também. Isso é bem legal, Aonde dentro de todo esse trabalho eu ajudo a pessoa a ela chegar no objetivo final, a ela entender algumas coisas no trabalho de autoconhecimento, de encontrar o propósito, de encontrar o sentido de vida. Então, além de ser conselheiro, eu também atuo como coach,
né, nessa área, nessa parte profissional. E aí eu fui me descobrindo, né? Tem agora, o ano que vem eu começo uma especialização também. Eu gosto muito dessas ferramentas de administração, né, envolvendo o coach. Que legal. Então hoje eu faço essa mescla, né? Mas a minha função hoje, eu gosto de falar, eu sou conselheiro, e foi a teologia que me trouxe até aqui. Isso é muito legal, né? Porque existe muito esse estigma, né? Ah, mas quem faz teologia, como que vai trabalhar no mercado? E além de trabalhar, ele se desenvolveu, né, nessas metodologias, encontrou uma metodologia que fez sentido para ele, que é o His Way at Work, né? Isso. Mas não parou por aí, né? Continuou também, fez o coaching, né? Tá se especializando e tá realmente trazendo para o mercado aqui uma realidade que a gente não vê comum, né? Não é comum nas empresas a empresa colocar ali uma pessoa para ouvir os funcionários, mas nesse âmbito pessoal. Mas faz muito sentido e dá muito resultado. Então, assim, no nosso caso, a gente está começando agora esse trabalho, né? Nós vamos ter um conselheiro que não será o Jair, porque o Jair já é conselheiro da 5, mas o Jair veio até a nossa empresa, né, para formar o nosso conselheiro. E nós teremos uma empresa aqui de São José do Rio Preto que vamos ter esse conselheiro, e com isso a gente quer também inspirar outras empresas, outros empresários a trazer esse cuidado com o colaborador, né? Porque muitas vezes acredito que vai evitar muitas situações onde esse colaborador às vezes, né, poderia não estar sendo ouvido e inclusive, né, com situações de risco de vida, de suicídio. Tem até uma questão interessante, essa questão, né? São questões que podem vir, né, Jair? Podem vir, sim. E às vezes vem também, né? Sim. E é interessante também, até eu ia falar, mano, porque assim, o trabalho... Nós estamos no mês do suicídio, né? Setembro amarelo, né? Nós estamos finalizando setembro, é importante falar disso. E é interessante porque assim, o trabalho do conselheiro não substitui o trabalho da terapia, do psicólogo. Sim. Não substitui o trabalho do coach, não substitui o trabalho de um psiquiatra, tá? Tá. Não é isso. É legal explicar isso. O conselheiro é uma pessoa que escuta. Tá. E no nosso caso, a gente percebe alguma coisa, a gente canaliza para um psicólogo, para um psiquiatra. Orienta, né? Orienta para ir para um coach. Então é um trabalho de orientação, de aconselhamento, né? Tá. Alguém que está de fora do problema que enxerga melhor. Tá. Então isso é bacana, porque, por exemplo, esse mês, o mês do suicídio, a gente, no Brasil, no mundo inteiro, né? Eu sou o primeiro do Brasil e não sou mais o único. Agora acabei de formar uma pessoa em São José do Rio Preto que vai atender o grupo ATM. Sim. Né? Então, no mundo, o conselheiro ele pega e ele faz esse trabalho de prevenção. Nós não estamos substituindo um psicólogo falando de um tema que a gente não conhece. Sim. Pelo contrário, a gente fala de um tema que a gente conhece, que a gente estudou, mas aí a gente indica uma pessoa que está passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade, nós indicamos essa pessoa um profissional adequado. Isso é um psicólogo, um psiquiatra. Então, assim, você que é empresário que está nos ouvindo aí, você fica tranquilo, porque nada é feito da nossa cabeça. Nós temos uma metodologia muito forte, que hoje está em vários países, que é His Way to Work. Nós temos uns profissionais muito qualificados no mundo inteiro, onde nós somos capacitados, né? Como conselheiro, eu faço parte de um instituto internacional, Sim. onde toda semana eu tenho uma formação, eu tenho alguém que me acompanha. Uma vez por ano tem um retiro, né? Uma vez por ano nós temos um retiro no México, né? E também, assim como tem o Congresso dos Empresários Sim. Católicos. O His Way at Work tem um congresso anual que também é em Cancún, que eu já tive a oportunidade de ir E foi lá que eu conheci o Manuel. E lá nós nos conhecemos. E de lá pra cá nós estreitamos essa amizade, e agora a gente consegue já começar a colher vários frutos, né? E os frutos estão vindo, né, com a possibilidade da gente implantar isso na nossa empresa. Fizemos, né? Depois que eu fui no congresso o ano passado, eu me decidi a implantar na minha empresa a metodologia. A minha empresa hoje tem 80 funcionários, o grupo, né? E está sendo uma benção, assim, está sendo realmente um trabalho que está trazendo benefícios não só para a empresa, mas principalmente para a vida das pessoas, né? E é isso que a gente gostaria de inspirar e mostrar que é possível. Existe metodologia
que, diferente do que o mercado prega, né? Que você pode realmente cuidar do seu colaborador e ele sentir através desse cuidado o amor de Deus e se sentir amado, e realmente ele vai produzir mais, ele vai... Não é para isso que a gente faz, mas é uma consequência natural de quando você cuida, né, É o retorno. da pessoa, que é o ROI, né? Que é o retorno de investimento eterno, né? Isso. O mercado fala muito de ROI, que é o retorno sobre investimento, né? E o His Way at Work, ele prega o ROI, que é o retorno de investimento eterno. É o que realmente vai ficar para a eternidade, que é cuidar dessa pessoa de forma integral, né? Não simplesmente como um número ou como, né, uma máquina. E uma vez eu li um livro de administração desses administradores, não me lembro o autor, que ele dizia assim: capacite os teus colaboradores para que eles saiam e cuide dos teus colaboradores para que eles fiquem. Exato. E a metodologia da His Way to Work que nós estamos vivendo, né, que eu vivo há 3 anos, você vive aí 1 ano e meio, Sim, né? sim. Como empresário, eu vivo numa outra esfera, como conselheiro corporativo, é justamente isso, é o cuidado com a pessoa. Né? Então, e as pessoas, elas acabam sentindo tão amadas, né, dentro da empresa, que elas não querem mais sair. Exato. E elas produzem, isso que é importante. Elas dão o máximo, né? É. Porque elas passam a entender que o propósito, a empresa, né? Isso é legal, a gente consegue com a metodologia entender o propósito da empresa, descobrir o nosso propósito como empresa e começa a mostrar para os colaboradores que cada um tem que ter o seu propósito de vida também. E quando o propósito de vida do colaborador tem a ver, né, tem fit cultural com o propósito de vida da empresa, com o propósito da empresa, então acaba, né, que o colaborador vai trabalhar por um propósito, e aí a motivação é outra, né? A questão do para quê, né? Ao invés de, eu trabalho para ganhar um salário, não, eu trabalho porque a minha empresa tem um propósito, né? E Exato. tem a ver com o meu propósito de vida. E é isso que a metodologia traz, e tá dando um resultado incrível nesse 1 ano e meio que a gente vem implantando aí lá na nossa empresa. E é muito lindo porque a metodologia His Way to Work, vocês podem seguir a His Way to Work lá no Instagram, né? Nós vamos deixar aqui no vídeo, né, vai aparecer aqui para vocês, né, Legal. os caracteres aí, o site da His Way at Work, e o link aqui na BIOS vai estar aparecendo para vocês também. E é legal porque a His Way to Work é essa transformação da cultura, ajudar o empresário a transformar a cultura da empresa, mas com Deus no centro, né? E aí todo esse cuidado. Porque assim, agora falando como teólogo, né? A gente aprende que Deus se revelou ao homem, e a gente só consegue chegar a Deus através do homem. Sim. Então é Deus no centro da empresa e o homem no centro do coração de Deus. Então não é o homem no centro da empresa, é Deus no centro da empresa. Mas o homem, ele precisa, ele é esse canal para que a gente chegue. Então quando o empresário, ele entende isso e ele cuida do seu colaborador, ele está se aproximando ainda mais de Deus. E isso é aquela coisa, né? A empresa pode ser a última oportunidade que um colaborador vai ter para conhecer o amor de Deus. E ninguém tenta converter ninguém, viu, pessoal? Não é uma coisa assim, porque eu sou cristão, eu sou católico, só tem católico na minha empresa. Pelo contrário, nós temos evangélicos, nós temos todas as religiões, respeitamos todas, e inclusive ateus, nós, né, temos ateus, e todos são tratados, amados, né? E amados da mesma maneira, né? Exatamente. E é muito interessante que todos aceitam muito bem, né? Às vezes é uma preocupação do empresário: poxa, mas como é que eu vou falar de Deus na minha empresa? Não é falar de Deus, é você instituir ações de cuidado, e esse cuidado, na verdade, demonstra que o amor de Deus existe naquela empresa. Os valores, né? E ninguém prega, ninguém converte ninguém, né? Exatamente. Nem é esse o objetivo. Nem o conselheiro não está lá para converter ninguém, a gente está lá para ouvir a pessoa, né? E isso que é bacana, como o Manuel está falando, porque às vezes no começo o medo do empresário é esse, né? Vão trazer religião para cá, não tem nada a ver. É espiritualidade, é o amor. Aliás, a espiritualidade é para aqueles que aceitam, né? Sim. Então, não é uma obrigatoriedade, então é uma coisa que, lógico, se tiver um colaborador que aceita
né, a questão da espiritualidade, nós vamos criar um ambiente para que ele possa exercer essa espiritualidade na empresa, sim, por que não, né? Mas não é uma coisa que a gente vai incentivar no sentido de forçar, né? De falar, não, agora tem que fazer, temos que rezar. Não tem essa, né? Não é isso. Não é isso. Mas é difícil no começo. Quem está ouvindo pela primeira vez soa, né, de uma maneira um pouco estranha, porque é diferente de tudo que a gente já viu. O Manuel empresário, ele sabe. Eu passei por essa fase, por isso que eu tô falando. Né? Mas assim, hoje eu vejo que não tem nada a ver, realmente é bem tranquilo e é estar aberto realmente a cuidar, né, do colaborador. E essas ações de cuidado são muitas. Na nossa empresa, nós já hoje temos 22 ações de cuidado, né? E são ações que podem parecer muito simples, mas já demonstram, né, que existe um cuidado muito grande com esse colaborador, inclusive com a família deles também. Nós vamos evoluir muito, né? A Syncro já está há mais de 7 anos. 7 anos. 7 anos nessa metodologia. Tem mais de 400 funcionários. E hoje a ATM está aí nessa faixa de 80 e estamos há 1 ano e meio na metodologia. Mas já está sendo fantástico e maravilha. E essa semana aí, falando só um pouquinho como eu cheguei aqui nesse Tesla, né? Agora vamos falar um pouquinho de como chegamos até aqui. O ano passado nós tivemos, né, o congresso da RisWeb em Cancún. E aí o Manuel, como empresário, entrando dentro da metodologia e eu já fazendo parte da metodologia com a minha empresa, a gente foi para o congresso. E lá a gente teve uma experiência maravilhosa, ficamos 1 semana, né, mano? E aí o Manuel foi com a esposa dele, nós fomos tinha os outros empresários, né? Foi. Então, assim, foi uma semana maravilhosa, ficamos amigos. E essa semana eu formei um novo conselheiro aqui no Brasil, o segundo do Brasil, em São José do Rio Preto. E essa semana nós viemos apresentar o conselheiro na empresa, né? Então eu vim para São José do Rio Preto, né, com a liberação da minha gerência, né, da Syncro, e eu vim fazer o trabalho aqui de apresentar, de conversar com o pessoal, que existe uma equipe dentro da RisWeb que chama CDH, né, que é Comitê de Desenvolvimento Humano. Existe o líder de missão, mas mais para frente a gente vai explicar um pouquinho para vocês, né? Vai ser tema para novos episódios, com certeza. E aí eu passei esses dias aqui em São José do Rio Preto apresentando o conselheiro. Participamos online do congresso, porque o congresso está acontecendo agora, o congresso lá em Cancún, né? Então a gente teve uma semana de interação, né? Foi. E aí eu tive a graça de ficar com a família do Manuel. E aí essa experiência, né? Era para eu ir embora ontem à noite para Presidente Prudente de ônibus, mas o Manuel vinha visitar a mãe dele, então... Na verdade, né, essa ideia do podcast, desse Rodocast aqui, ela é uma ideia, assim, muito assim, forte no meu coração há pelo menos 1 ano e meio, assim, 1 ano e meio que eu venho amadurecendo essa ideia. E aí o Jair tava com a passagem comprada de ônibus. Eu falei, Jair, tô com essa ideia já faz algum tempo, você não quer fazer esse primeiro episódio comigo aí, a gente vê como que vai sair? Que aventura! E aí ele falou, lógico, cara, vamos, eu vendo minha passagem aqui e vamos voltar juntos, e deu muito certo. A gente tem imprevistos, como tudo na vida, né? Aconteceu alguns imprevistos aqui, mas aí, até isso é bom, né? Nossa, a gente tem que superar os desafios que a vida nos impõe. E é uma realização, na verdade, de um sonho, porque eu queria realmente colocar essa ideia, esse projeto em prática, para poder inspirar, né? Inspirar pessoas, inspirar empresários, inspirar você que às vezes trabalha com, né, se formou aí em teologia e gostaria de entrar no mercado de trabalho, né, em grandes empresas. Existe esse mercado. Existe. O Jair foi precursor aqui no Brasil, né? Tá trazendo já novas pessoas, já formando novas pessoas, e é um trabalho belíssimo, né? E que tende a crescer, né, Manuel? E tende a crescer, realmente vai crescer. Nós acreditamos que o Brasil, assim como no México e Estados Unidos, já são mais de 200 empresas que utilizam essa metodologia. Aqui no Brasil, atualmente somos em 4 empresas, né? A Syncro, a ATM e o Colégio Domus Marié, em
São José do Rio Preto, e a Marítimos, né, em São Paulo, que é uma agência de turismo. Tem o posto também, né, o Alto Posto Videira. Sim, que tá... Na verdade são 5 empresas. Isso, que está também no processo aí da implementação, né, da Resolute Work também. Mas assim, eu creio que teremos aí dentro de alguns anos muitos empresários tocados com essa metodologia, né? E a metodologia, nós não queremos assim volume, a gente quer que seja assim, Deus agindo no coração do empresário para que ele entenda que é possível colocar o amor de Deus nas empresas e transformar o ambiente corporativo, né? E essa transformação ser benéfica tanto para o colaborador quanto para a empresa. E é sempre muito benéfico, e eu falo pela minha experiência, tá? Daquela história que teólogo não sustenta a família, né? Hoje eu sustento a minha família, hoje eu consigo ter uma vida com qualidade, né? E viver essa experiência aqui, hoje andando com o Manuel, fazendo essa experiência aqui do Rodocast, de experimentar um carro que talvez não está na minha realidade, mas que existe essa oportunidade, e tudo isso através da teologia. Então assim, se você tem um sonho, se você quer, independente daqui, quer ser músico, quer ser teólogo, não escuta as pessoas, escute o seu coração, escute a Deus e vai em busca daquilo que você... O Manuel, como empresário, ele vai falar no outro Rodocast da vida dele, mas ele tinha um sonho também, hoje está realizando o sonho dele como empresário, inspirando pessoas. Então, não tenha medo. Não tenha medo, porque isso é muito importante, e a vida de oração, né, e vale muito a pena, viu? Vale a pena, sim, e Deus realiza, com certeza. E aí, agora, né, pra gente finalizar, nós vamos falar um pouquinho aí da experiência final Nós estamos chegando no final da nossa viagem, já praticamente aqui em Presidente Prudente. Pegamos aqui uma pista dupla, e daí posso te ensinar a ligar aqui o piloto automático, se você quiser que o carro dirija para você. Então, vamos ter essa experiência. Vamos fazer essa experiência aqui que agora. Eu pedi pro Manuel que eu queria sentir o carro, né? Então, pessoal, realmente... Qual que é esse modelo? Esse é o Model Y, ele é o SUV do Model 3, que é o modelo de entrada, né? E o Model 3, ele é aquele sedã mais baixo, e o Model Y já é um SUV do Model 3, ou seja, ele é aquele carro mais alto, uma suspensão um pouco mais elevada, e a gente tem aquela sensação de andar num SUV mesmo, aquele carro um pouco mais alto. E aí eu queria ter essa sensação, então assim, é um carro maravilhoso, né? A potência instantânea é algo que é indescritível. De 0 a 100 em 4 segundos, né? Muito gostoso. A ultrapassagem com esse carro aqui é maravilhosa, né? Não tem aquela dificuldade, né? De até o carro pegar no... Embalo, né? Embalo, né? Esse não tem esse negócio de pegar embalo, né? O embalo dele é instantâneo. Eu falei pro Manuel que a ultrapassagem agora vai ficar diferente pra mim, né? Vai ser diferente. E agora então a gente tá numa pista boa aqui. Pista dupla, né? Uma pista dupla, eu vou pedir pro Manuel aqui. Vou ensinar você, ó. Você vai colocar no automático agora. Você vai bater 2 vezes nessa haste da direita aqui, ó. Pode ir pra baixo assim 2 vezes rápido. Aí ligou. Pode soltar a mão, solta o acelerador. Olha lá. Ele tá ali a 100 por hora, ó. Então, ele já tá fazendo tudo sozinho. E é interessante porque no começo é tenso, né? No começo você vai ficar um pouco tenso, mas é normal. Até eu perguntei pro Manuel, mas o Manuel falou que você vai pegando o macete do carro e o carro ele dá essa... Tô aumentando a velocidade aqui no volante, você tem uma bolinha que você vai aumentando. Tem um caminhão aqui do nosso lado, então eu aumentei um pouco para sair do lado dele. Bom, agora ele escapou do caminhão, mas ó, ele tá sem as mãos, sem os pés, o volante tá fazendo tudo sozinho aqui. Agora olhando aqui pra câmera, né? Agora você pode olhar pra câmera tranquilo. Então, nossa, é uma experiência, né? E fora assim, que ao ligar o carro você não escuta barulho do carro ligado. Ele não faz barulho nenhum, né? Então a minha primeira impressão foi: ligou o carro? Me perguntei, né? Ligou o carro? Ele ligou o carro, né? Então... O carro tá ligado, tá? E aí não fazia barulho. Ele falou, mas como assim? Não, tá ligado. Não faz barulho, então assim, muito gostoso, né? A sensação de dirigir, não tem barulho. E fora toda o conforto, a comodidade, a dirigibilidade do carro, né? O dirigir o carro. É uma experiência diferente. Nossa. Então, assim, convido você. Agora tem o Kwid elétrico aí, né? Que a Renault tá lançando. Fiz o test drive essa semana, foi incrível.
chegou o pedágio aqui, você vai assumir o carro, se você relar o pé no freio, ele já vai desligar. Pode relar. Aí, agora é com você. Legal. Então ele faz esse barulhinho, pam, pam, e aí você assume o carro agora é seu. Então ele dirige sozinho e depois que você rela no freio ou você faz uma pressão no volante, ele libera para você assumir. Pessoal, foi... Estamos passando aqui no pedágio. Essa experiência aqui foi incrível, hein? Muito bom, pessoal. E é legal porque o acelerador, se você tira o pé, o carro freia, né, mano? Ah, isso é legal, né? Nossa. Todo carro elétrico, você usa bem menos o pedal do freio, porque ele tem freio regenerativo, não só o Tesla, mas os outros também tem. O Kwid tem, eu testei essa semana, foi bem legal também o test drive. E você, tirando o pé do acelerador, o carro já vai freando para você. Então, é aquela história, né? A gente tinha o carro mecânico, ó, já aprendeu, não precisa nem Aprendi falar, aqui, ó, nada nem- igual o piloto. Já achei aqui, ó. Agora você aumenta na bolinha aí, ó. Aí, mas põe a velocidade da via aí em 110. Bora. Olha que E aí, experiência linda. você vê como é tão intuitivo, gente, que a pessoa aprende instantaneamente, né? É uma coisa que o carro elétrico ele é mais simples de dirigir. Por quê? Você passa a dirigir com um pé só e com um pedal só. Porque no acelerador você acelera e você breca, porque ao tirar o pé do acelerador o carro já breca. Então acaba que é muito mais simples dirigir um carro elétrico. Muito mais simples, né? E eu tô aqui, ó. Tô aqui, eu tô olhando porque, como é a primeira vez, né, tá aqui, mas o carro tá indo sozinho aqui, pessoal. É uma experiência maravilhosa, né? Que Então, legal, é bom. o Fico conforto. feliz de poder proporcionar, porque eu gosto muito, né? E quero que as pessoas experimentem isso. Então, faça o test drive num carro elétrico. Tem o Kwid, tem o Leaf, tem o 500 elétrico, tem o Mini. Hoje a opção mais acessível é o Kwid, tá saindo aí de 146 mil, eles dão um descontinho lá. Consegui pegar por 139,1 aí, que eu fiz o test drive, comprei o carro, minha esposa vai usar, depois ela vai participar aqui de um Rodocast comigo e a ideia é que ela fique com o Kwid e eu fique com esse Tesla aqui pra gente ter a experiência de 2 carros elétricos na garagem, né? E vai ser uma coisa legal que a gente vai explorar nos próximos episódios aí. Olha, Manuel, eu queria agradecer pela oportunidade, viu? Foi Eu que incrível. agradeço a sua contribuição, você ter sido a nossa cobaia do nosso primeiro Rodocast, mas foi abençoado. Me viu, chama pra para você. outras experiências dessa. Foi muito abençoado. Eu queria agradecer aí vocês também pela paciência, por nos ouvir e fica aí o convite para a gente participar juntos dos próximos. Então aproveita e inscreve no canal, dá o seu joinha aí, né? Ativa o sininho que é os próximos episódios, né? Os Rodocast. Essa daí é nova, hein? Não existia no Brasil ainda, a gente inventou o Rodocast hoje. Ficou bom, gostei da experiência, do nome, né? E pessoal, vamos em frente, sem medo, façam aí a experiência de Deus e a experiência do carro elétrico, viu? Vale a pena. Como o Manuel disse, não é o futuro, já é o presente, viu? É isso aí. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Obrigadão. Deus. Tchau. Ouvi um pouquinho a história de pessoas que são da ilha de coaching, né, chamadas pela sociedade brasileira. Eu improviso, não trouxe bateria alternativa.